Na vida, a compreensão, ela é algo diferente do conhecimento. É muito comum nós confundirmos o conhecimento com a compreensão. Notem que há uma diferença entre conhecer algo e ter a realidade da compreensão sobre aquilo. Nós temos, por exemplo, o conhecimento das pessoas. A gente conhece as pessoas com quem nós estamos lidando. Nós conhecemos o jeito delas, como elas se comportam, as palavras que elas usam, a forma como elas se relacionam conosco. Nós as conhecemos. Nós conhecemos como nós nos sentimos. Nós conhecemos como nós pensamos sobre determinados assuntos. Tudo isso nós conhecemos. Agora repare, que qualidade de conhecimento é esse que nós temos? É a qualidade de conhecimento incompleto, limitado? É o particular conhecimento em nós, em razão da presença do pensamento que temos sobre aquelas pessoas, sobre situações, sobre o que sentimos, sobre o que pensamos. É a presença do pensamento, a qualidade de conhecimento que nós temos. Na vida, nós precisamos de algo além do conhecimento, porque esse conhecimento que nós temos é limitado. E como é um conhecimento que se baseia no pensamento, ele está sobrecarregado de equívocos, de enganos, de ilusões, porque o pensamento em nós se movimenta dentro de uma representação de imaginação, crença, conceito. O pensamento não lida com a realidade, ele lida com imagens, com ideias, com conceitos. A presença do conhecimento não nos dá, na vida, presença de sabedoria, presença de visão da realidade. O conhecimento não lida com a realidade. Ele lida com experiências passadas, registradas no modelo do pensamento. Na vida nós precisamos de compreensão. Compreender o outro não é conhecer o outro. Compreender a nós mesmos não é ter um conhecimento sobre nós. O conhecimento que temos sobre nós é estabelecido e construído em nós pelo pensamento. Assim é o conhecimento que temos sobre o outro. Assim é todo tipo de conhecimento que temos sobre a vida. Nós não temos a verdade da vida. A verdade da vida é a compreensão. É a presença da inteligência, da liberdade de lidar com a vida em sabedoria. Por isso nós precisamos da realidade do conhecimento supremo. O conhecimento supremo nasce da compreensão e não da experiência. Quando você passa por situações, você adquire experiências com aquilo. Ao passar por experiências com pessoas, agora você tem o conhecimento delas. Você as conhece.
Mas repare, é real isso? Você de fato conhece a sua esposa? Conhece o seu marido? Você conhece os seus filhos? Você conhece você mesmo? O que é que entendemos por conhecer? O que temos sobre eles, como sobre nós mesmos, são ideias, pensamentos. Uma construção de imagens que o pensamento estabeleceu sobre quem ela é, sobre quem ele é, sobre quem nós somos. Aqui com você, nós estamos investigando como, nesta vida, assumir a verdade. A verdade de ser. A verdade de ser é que é a presença do conhecimento supremo. Estudar aquilo que nós somos. Investigar a verdade sobre o conhecimento que nós trazemos. Sobre quem nós somos. Investigar a verdade sobre o conhecimento ou a qualidade de conhecimento presente nesta sugestão do pensamento. É ir além do conhecimento que temos sobre nós mesmos, para a compreensão do real conhecer, a verdade divina que trazemos. Esse conhecer é o conhecer supremo. Aqui nós temos vários vídeos trabalhando com você a verdade da resposta para a pergunta: como conhecer Deus? Assumir a verdade desse conhecer Deus é a revelação da sabedoria. Você não encontra Deus no futuro. Ele não é um elemento lá aguardando você. Não é algo distante, separado, lhe esperando. Não será esse encontro amanhã. Ele não ocorrerá no tempo. Ele não acontecerá no futuro. O encontro com o divino, o encontro com Deus, consiste na verdade que se mostra aqui e agora, quando não há mais a ilusão. A ilusão da distância entre você e Deus, entre você aqui, neste momento, e ele lá, naquele lugar, no futuro. O pensamento em geral que nós temos é de Deus para ser encontrado por alguém que está à procura dele. É isso que é descartado. Isso é parte do conhecimento que nós temos sobre quem nós somos, o que consiste de uma ilusão estabelecida no pensamento, pelo pensamento, sobre nós mesmos. Porque estamos apenas com uma ideia, a ideia da pessoa que eu sou. A ideia de Deus para ser encontrado. A ideia de que eu conheço o outro, de que eu conheço a vida. Isso está dentro da imaginação, algo dentro do pensamento. Aprender sobre nós mesmos não é adquirir conhecimento sobre quem é você.
mas é investigar a verdade sobre o que é esse conhecimento que você tem. Isso se mostrando, fica claro que esse conhecimento é um conjunto de pensamentos que lhe dá a base para a vida particular da pessoa. É assim que a pessoa, que é você, está se movendo na vida. Essa vida é a vida particular do eu. E esta pessoa é a imagem construída no pensamento, pelo pensamento, sobre você. Nós estamos vivendo dentro de um quadro de ignorância, de ilusão. Toda forma de sentir, agir e pensar, sem a presença da verdadeira visão sobre você, ela sempre será conflituosa, problemática, desordeira. Aprender sobre nós mesmos, aprender sobre o autoconhecimento, é aprender de fato a se conhecer. Aqui, se conhecer é ter a visão do conhecimento divino, é ter a visão do conhecimento supremo. Não é adquirir conhecimentos sobre a pessoa, sobre o eu. Algumas pessoas, quando usam a expressão autoconhecimento, empregam neste sentido. Elas trabalham em direção ao aprimoramento da pessoa, à melhora da imagem que elas construíram sobre elas mesmas. Então, a ideia é, como pessoa, melhorar. A verdade da compreensão, que é a presença do conhecimento supremo, da realização da verdade sobre aquilo que é você, em sua natureza real, é outra coisa. Aqui, aprender sobre o autoconhecimento é descobrir como a mente funciona. O que envolve a presença de sentimentos, de emoções, de formas de percepções. A ciência da verdade dos desejos, dos medos, preocupações, receios, angústias, apegos, ciúmes, inveja, poder, controle, dependência, todos os diversos aspectos psicológicos desta mente egóica, investigado, esclarecido, compreendido. Todo e qualquer movimento na consciência do eu, é algo que precisa ser visto, esclarecido, percebido, compreendido. Assim nos aproximamos da revelação deste ser. Assim temos aquilo que é esta realidade divina se revelando. Não é o encontro com o futuro. Não é a saída daqui para algum outro lugar no amanhã, para que lá tenhamos um encontro com Deus. É a realidade de Deus se revelando aqui e agora.
eliminando o sentido de separação, a ilusão de que a realidade sobre você e a verdade sobre Deus são coisas distintas, separadas. A real compreensão é a clareza de que não existe tal coisa como uma separação. Não há real separação, a verdadeira separação. Não existe um espaço ou um intervalo que tem que ser desfeito, um espaço que esteja presente e que seja real. Aqui se trata da ciência de que não há qualquer intervalo. É apenas no pensamento que esse intervalo tem sido estabelecido, que esse espaço tem sido construído. Por isso, aquilo que de fato nós precisamos na vida é do fim para o pensamento. Para o pensamento que tem sustentado esse intervalo como sendo real, que tem mantido esse espaço como se ele de fato estivesse aqui. Esse espaço entre você e Deus. Esse intervalo entre onde você está e aonde Deus se encontra. A eliminação do pensamento, do modelo do pensamento psicológico, dentro de cada um de nós, é o fim da separação, é o fim da ilusão, é o fim do equívoco, é o fim da ignorância. Portanto, olhar, perceber, compreender aquilo que aqui está neste momento se revelando. Quando não colocamos a presença do pensamento para pensar sobre isso, avaliar isso, julgar isso, comparar isso, nós não temos a presença do pensador, do avaliador, do elemento que observa a partir da separação. Portanto, quando eliminamos o pensamento psicológico, eliminamos toda a ideia, conceito, crença sobre o que está aqui e agora se revelando. Então surge esta visão, a clareza desta visão é a ausência do modelo do ego, do modelo do eu. A presença da meditação, o que é? É a visão deste momento, como ele é, sem a interferência, sem a intervenção, sem o elemento que, ao surgir, olha a partir de ideias, crenças, conceitos, opiniões e avaliações. Nós não precisamos desse sentido de alguém presente, desta pessoa, que o pensamento diz que nós somos, para lidar com a vida como ela acontece. E quando isso não está mais presente, então se revela a beleza de um instante, de um momento, onde não temos mais a presença do conflito, da confusão, da desordem, do sofrimento. Esse é o verdadeiro encontro com Deus.
Não é alguém tendo um encontro com Deus. É a vida se revelando, sendo ela esse encontro com aquilo que você é. Não há uma separação entre aquilo que você é, essencialmente, e a realidade da vida. A suprema compreensão, a presença de Deus. Não existe qualquer separação aí. É a presença da sabedoria, da inteligência, é a presença da verdade. Você, em seu natural estado de ser, é silêncio, liberdade, paz, amor, sabedoria. É apenas no movimento presente em nós de ignorância, de ilusão, de modelo de pensamento condicionado, de mente egóica, que está presente todo tipo de problemas, de conflitos, de confusões, de desordens. A vida real é a vida divina. A vida em nós, conhecida no padrão do pensamento, é a particular vida de um centro que se move a partir do passado. Nós sempre estamos lidando com a vida aqui, acontecendo neste momento. De uma forma única e singular, ela surge. Ela é atendida de uma forma natural, real, verdadeira, quando não há ilusão. No entanto, o que nós temos experimentado há dezenas de anos, como pessoas, se você tem 30, 40, 50 anos, o que nós temos experimentado como humanidade há milhares e milhares de anos é um contato com a vida a partir do passado, a partir do modelo deste eu que vive em padrões de conhecimentos, de memórias, de lembranças, de recordações. É isso que temos do outro, é isso que temos de nós mesmos, é isso que temos da vida. No entanto, compreender a verdade é ir além deste equívoco, é ir além desta imagem, desta forma estabelecida pelo pensamento, de olhar, de perceber, de conhecer a vida. Porque isso vem de um fundo falso. Isso vem de uma condição, isso vem de um fundo equivocado, que é o modelo do pensador, do experimentador, do conhecedor. É a presença do ego, é a presença do eu. Esse contato real com o divino, esse encontro com Deus, a resposta para esta pergunta de como encontrar Deus consiste em ter a ciência de que não há qualquer separação nesse estado real de comunhão, onde não existe você e a vida e este ser
e Deus. É o momento se revelando e sendo atendido pela própria vida. Isso ocorre quando estamos livres por completo de todo esse movimento que é o movimento do pensamento psicológico, que tem nos colocado como pessoas neste movimento misterioso que é o movimento da vida. Esta pessoa é a presença do modelo da mente condicionada, vivendo neste tempo que o pensamento estabeleceu, neste passado, presente e futuro, para o eu, para a pessoa. Enquanto que a verdade está aqui e agora, presente. É a verdade de Deus. Não é a pessoa com o conhecimento que ela tem de outras pessoas, é a realidade de Deus presente. Portanto, esse contato agora, o seu contato com ele ou ela, não é mais o contato de alguém com alguém. O seu contato com a vida não é mais o seu contato a partir da pessoa, a partir do pensador, do experimentador, do observador, que observa a vida separada de si mesmo, do pensador, que tem pensamentos, porque se vê como alguém pensando, tendo ideias. Nós não temos mais a ilusão deste alguém. Portanto, o real contato com Deus, o real encontro com Deus é a comunhão com o outro, a comunhão com a vida, a comunhão com aquilo que é indescritível, inominável. Nós chamamos de Deus esta realidade, mas estamos apenas colocando aqui, em palavras, aquilo que está além da linguagem. É o que nós estamos aqui com você, aprofundando nesses encontros. Portanto, nós precisamos de verdade realmente ter este encontro com Deus. Algo possível quando descobrimos a ciência que revela a realidade aqui e agora. Aquilo que está se mostrando neste momento. A presença da meditação é algo que está presente neste aprender sobre nós mesmos. Porque sim, agora sim, ficou claro a diferença entre a compreensão da vida e a ideia ou o pensamento ou a crença do conhecimento que temos sobre o outro, sobre nós mesmos e sobre a vida. A presença da verdade é a presença da sabedoria, da relação com o momento presente sem o passado, da relação com o outro sem a imagem, sem o pensamento, sem a construção de ideias sobre ele ou ela. Então, o que estamos vendo juntos aqui é a possibilidade de, nesta vida, viver a verdade daquilo que aqui está presente, de assumir esta realidade,
para a felicidade, a liberdade, o amor, a paz, para aquilo que aqui está como sendo a única realidade, para a real consciência daquilo que aqui está, sem equívocos, sem qualquer ilusão. Essa é a presença da suprema verdade. Essa é a presença do supremo conhecimento. É o que estamos trabalhando aqui com você, nestes encontros, nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica com o convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse eu, esse ego é o falso centro. Essa é uma expressão muito usada pelo Osho. Esse falso centro é o eu. Nossa vida está segura nessa ilusão